crianças, tudo bem? Saudades de todos vocês. Como vocês estão? Hoje eu vou dar a aula para vocês e vamos continuar com a nossa revista. Tá quase acabando e ela vem falando dos amigos de Jesus, né? A de hoje é a lição 14 e o tema é Amigos que falharam. Sim, teve alguns amigos de Jesus que falharam com ele. Quem será que foi? O versículo da lição de hoje se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 32, que fala assim: Sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ou seja, nós temos que perdoar a todos, não importa o que ocorrer, nós temos que perdoar, porque todo dia nós falhamos com Cristo e Ele nos perdoa todos os dias. Algum amigo já decepcionou você? Não cumpriu com alguma coisa que disse? Alguma pessoa próxima de você já te decepcionou? Tenta lembrar aí de alguém. Lembrou de alguém? E você lembrou da situação, como que foi? Você já perdoou essa pessoa? Isso é muito importante. Eu fiz essa pergunta pra gente refletir se alguém já decepcionou a gente e se a gente já perdoou essa pessoa. Você já perdoou? A história de hoje vai falar de alguns amigos que falharam com Jesus, amigos de Jesus, amigos próximos dele, que falharam com ele, decepcionou ele. Quem será? Você conhece Judas Iscariotes? Sabe quem foi ele? Qual que era o cargo dele? O que ele fazia? Você sabe? Judas, ele era um dos discípulos de Jesus. E no grupo dele, ele era o tesoureiro, ou seja, ele cuidava da parte de dinheiro. E ele, nossa, ele amava o dinheiro, ele só pensava em dinheiro. Ele adorava esse cargo, ele só queria pensar em dinheiro. Tudo era dinheiro para Judas. Certo dia, Judas foi falar com o chefe dos sacerdotes, uma pessoa muito importante naquela época. Foi falar com ele dizendo que entregaria Jesus. Queria armar um plano para entregar Jesus. Judas fez isso. E o sacerdote falou que pagaria para ele 30 moedas de prata por esse plano que ele estava armando. Na época, 30 moedas de prata, sabe o que você comprava com 30 moedas de prata? Um escravo. Era preço de um escravo. Judas estava combinando de trair Jesus e ainda ganhar 30 moedas de prata, que era um valor de um escravo naquela época. O sacerdote, o chefe, né, ficou muito feliz e falou: vou te pagar 30 moedas. Ele ficou muito contente, porque era o que ele queria prender Jesus de qualquer jeito. Os discípulos prepararam a Páscoa, que foi a última ceia. Então estavam todos lá sentados, reunidos. Todos que eu falo são os 12 discípulos, né? Só que a tia não tem todos. Estavam lá todos reunidos e Jesus muito triste, porque ele sabia que era a última noite dele com os discípulos. Ele sabia de tudo que ia acontecer, então ele estava bem triste. Então ele chegou a falar, né, para os discípulos, que se encontra em Mateus 26, 21. Um de vocês vai me trair. Ele falou. Os discípulos ficaram doidos, né? Jesus, como assim? Alguém vai te trair? Como assim? Sou eu. Começaram a perguntar aqui. Tipo, sou eu. Jesus parou um pouco e falou: quem está dizendo isso é você mesmo. São vocês mesmos. Jesus respondeu assim para eles. Eles ficaram abismados. Como que alguém ia trair Jesus? Até o próprio Judas perguntou para Jesus: sou eu. Após o jantar da Páscoa, o último jantar de Jesus com os discípulos, eles foram para o Monte das Oliveiras, como de costume. Chegando lá, Judas trouxe vários soldados armados para prender Jesus. E Judas
beijou o rosto de Jesus. Vocês sabem por quê? Que quando ele estava lá com os soldados combinando, ele falou assim: o homem que eu beijar, esse vocês vão prender. Judas combinou, tá escrito lá em Mateus 26:48. Ele falou: o homem que eu beijar é esse que vocês vão prender. Então Judas foi lá e beijou Jesus. Quando Judas beijou Jesus, na mesma hora os soldados pegaram Jesus e levaram até quem? Caifás. Ele era o sumo sacerdote, o líder do sacerdote. Ele era uma pessoa muito importante, um religioso mais importante da época, como se fosse um juiz. Então, chegando lá, estavam várias pessoas para começar a julgar Jesus. Então, todo mundo já estava esperando Jesus lá, porque Judas já tinha combinado tudo. Então, eles já tinham armado tudo, deixado o líder lá, vários religiosos, como se fosse realmente um tribunal. Jesus estava lá, então, preso, soldados segurando ele, o líder religioso, né, como se fosse o juiz da época, conversando com ele para ver como que ia ser, se ia condenar à morte ou não. E quem vocês acham que seguiu Jesus? Pedro. Pedro seguiu bem de longe para ninguém ver ele e ficou olhando da janela, né, o que estava acontecendo lá dentro. Aí o pessoal que estava também na janela com ele começou a falar: ué, você não é um dos seguidores de Cristo? Aí Pedro falou: não, eu não sou, eu não conheço, eu não sei nem quem que é. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Pedro negou Jesus. Aí apareceu mais gente, começou a falar: sim, você é um dos seguidores daquele lá, daquele Jesus. Aí Pedro de novo falou: não, eu não sou, eu não conheço Jesus, não sigo ele. Aí teve a terceira vez, que dessa vez foi uma das empregadas. Chegou e falou: você é um dos seguidores, sim, de Jesus. O que vocês acham que ele falou, sim ou não? Ele falou não de novo. Pedro falou que não conhecia Jesus, que não seguia ele. Quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, o que aconteceu? O galo cantou, sim, e Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado para ele. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E foi o que aconteceu. Pedro saiu de lá e começou a chorar muito. Ele ficou muito triste. Por quê? Porque Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. E ele decepcionou Jesus, traiu Jesus. Ele falou que não conhecia Jesus. Então Pedro chorou muito, ele ficou muito triste. Pedro tinha falhado com o seu melhor amigo, ele falhou com Jesus. Ele ficou muito triste. Porém, nós temos que pensar: quem nós somos? Qual posição nós tomamos quando a gente decepciona alguém? Pedro, ele ficou muito triste e se arrependeu. Pedro se arrependeu e voltou a seguir Jesus. Ele se arrependeu muito, pediu muitos perdões. Judas só ficou com remorso, mas ele não se arrependeu. E sabe o que ele fez? O mais triste de tudo? Ele foi lá e tirou a própria vida. Judas e Pedro foram 2 que falharam com Jesus. Eram amigos próximos de Jesus. Você alguma vez já negou Jesus para alguém? Ficou com vergonha de dizer que era cristão? Se você já fez isso, tudo bem, acontece, nós somos falhos. Mas qual atitude você teve? Você pediu perdão? Você tem que pedir perdão, tem que se arrepender de todos os pecados, porque Deus nos perdoa. Mas também, quando alguém falha com você, você também tem que perdoar aquela pessoa. Você não pode ficar assim: eu não vou perdoar porque não dá, olha o que ela fez comigo. É aí que você tem que perdoar, porque nós somos falhos todos os dias. Cometemos alguma falha com Jesus. E ele vira a cara pra gente, fica assim: de novo, Luane? Não vou perdoar hoje. Não, Jesus não faz isso. Então nós temos que aprender a perdoar o próximo. Judas e Pedro, eles eram discípulos, eram os chegados de Jesus, eram melhores amigos de Jesus, e eles falharam com Jesus. Então não tem problema se você falhar.
só você pedir perdão. E se alguém falhar com você, você tem que perdoar aquela pessoa também, porque Jesus perdoou os dois. Mesmo Judas não ter confessado, ter pedido perdão, Jesus já sabia de tudo. Jesus sabia do que ia acontecer. Então ele não ficou julgando Judas por isso. Então nós também não podemos ficar julgando as pessoas pelo que elas fizeram. Nós temos que ir lá e perdoar aquela pessoa. Assim como também Deus nos perdoa de tudo. Temos um paizão que sempre está lá no céu para nos ouvir. É só a gente confessar o nosso pecado e pedir perdão, que Deus vai nos perdoar de todo o mal. Nosso objetivo como cristãos é o quê? Fugir do pecado. Mas se acontecer da gente se encontrar com ele, cometer algum pecado, a gente não precisa ficar, ai meu Deus, e agora, e agora? E agora, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão, você vai se arrepender. Essa atitude que nós devemos ter. Claro, nós temos que, tentar fugir do pecado, mas se a gente pecar, tudo bem, é só a gente pedir perdão e não voltar a fazer mais, porque Deus é um Deus grandão, é um Deus que nos ama. Como eu falei também, temos que perdoar o próximo, igual o nosso versículo, lembra? Que está em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sejam bons e atenciosos uns com os outros, ou seja, temos que ser bom com todos. Aí o versículo continua. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então nós temos que perdoar quem nos feriu, e se a gente cometer algum pecado, a gente não precisa ficar com medo, é só a gente dobrar nosso joelho e pedir perdão para Deus. A história de hoje, então, foi sobre esses dois amigos que falharam com Jesus, que foi o Judas e o Pedro. Nós temos um melhor amigo, além de Jesus, dos nossos pais, nós temos um melhor amigo. E se ele falhar com a gente, nós temos que entender, porque até Judas e Pedro, que era muito amigo de Jesus, falharam com Jesus e Jesus perdoou eles. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, o nosso amigo? Mesmo que o nosso amigo magoou muita gente, vocês têm que perdoar, tem que conversar para tudo ficar bem, porque Deus quer que a gente venha ser bom com o próximo, que a gente venha perdoar. Mesmo em situações muito difíceis, uma situação muito triste, nós vamos ficar triste se alguém falhar com a gente? Vamos. Mas nós temos que sentar com essa pessoa e conversar. E falar, eu te perdoo. Assim como Deus faz com a gente. A gente vai lá, dobra o nosso joelho, pede perdão e Ele nos perdoa. Então a história de hoje foi isso. Espero que todos tenham entendido. É difícil a gente perdoar. É mais fácil também. Tem gente que acha mais fácil pedir perdão do que perdoar alguém. Mas não, os dois casos. Quando a gente for pedir perdão para alguém, quando a gente for perdoar alguém, é difícil esses dois casos, mas nós temos que praticar isso. Vamos orar e pedir para Deus isso? Senhor Jesus, obrigado pela essa história. Nós conseguimos entender que até amigos próximos de Jesus falhou com ele. Então não tem problema se algum amigo nosso falhar com a gente vai perdoar. Se a gente falhar com Deus, se a gente falhar com o Senhor, nós também sabemos que o Senhor vai nos perdoar. Então que a gente venha conseguir exercer esses dois papéis, que é pedir perdão e perdoar. Obrigada por tudo, nós te amamos. Amém. Por hoje é só. Um beijo pra vocês, estou com saudade. Fique com Deus. Tchau, tchau.